Dimensional Sovereign capítulo 64 e 65. Servindo de reforços partes 1 e 2. Não fomos formalmente apresentados. Eu sou Jane Cell. Ela estava vestida com um terno. Em comparação com as roupas casuais que ela usava durante o dia. Se ela parecia uma atleta atraente durante o dia, agora ela estava mais para uma mulher de carreira competente. Mas como é que ela encontrou a casa dele? Não era apenas Jane, mas os convidados lá dentro também. Claro. As informações sobre os soberanos eram passíveis de ser encontradas, se soubessem como procurar. Ainda assim, foi surpreendente que ela o achou tão rapidamente. Não vai me convidar para entrar? Entre. Obrigada. Jane Cell sorriu. Por outro lado, as pessoas sentadas no sofá da sala também se levantaram e cumprimentaram Kang Junho. Um homem de mais ou menos 30 anos foi o primeiro a falar. Eu sinto muito por ter aparecido aqui de forma tão intrometida. Eu sou Kim Dong. Dirijo uma pequena empresa em Seocho-dong. O próximo homem. Na casa dos 40 anos. Disse. Saudações. Meu nome é Young Sung. Eu possuo um edifício em Daeshi-dong. Desta vez, uma mulher elegante na faixa dos 40 se desculpou também. Por favor, perdoe a minha intromissão. Eu sou Janaína Yok. Eu possuo um restaurante em Cheongbong-dong. Só restou uma mulher de 20 e poucos anos. Sinto muito por ter vindo tão tarde. Meu nome é Shoyun. Sou acadêmica de psicologia da Universidade S e tenho um edifício em Nonhyun-dong. Eles se apresentaram sem Kang Junho nem mesmo pedir. Todos tinham uma atitude muito educada. Eu sou Lee Kang Junho. Por favor, sentem-se. Qual é o seu propósito para me visitar esta noite? Então, Jane Cell disse. Tenho certeza de que eles vieram pelo mesmo motivo que eu. O mesmo motivo. É. Eu conheço muito bem a identidade de Young Sung. Sentado ali. Ele é o dono do edifício da Edo em Daeshi-dong. De 60 bilhões. Ainda assim é surpreendente que ele é um soberano. Young Sung olhou para Jane Cell com um pouco de nervosismo. E eu sei que Jane Cell é a proprietária do edifício Oyun em Daeshi-dong. A única filha do maior magnata de Gangnam. Ó Jaeza. Você também é uma soberana. Eu só não sei qual. O grande magnata Ó Jaeza. De Gangnam. Aquele que diziam ter bilhões de dólares em imóveis. Então, quantos edifícios ela teria? Ele era tão famoso que até mesmo Kang Junho tinha ouvido falar dele. No entanto, Jane Cell era filha dele. Assim como era a rivalidade entre Kang Junho e Oh Seung-wan. Jane Cell e Young Sung pareciam ser concorrentes próximos. Jane Cell concordou e disse. Eu sou a soberana Via. Os olhos de Young Sung se arregalaram de surpresa. Ele não esperava que Jane Cell fosse a soberana Via. Que era um dos membros do exército 439. Eu sou Kaper, disse o bilionário Young Sung. Rosina, Janaína Yok. A dona do restaurante. Anunciou. Eu sou Brio, era o empresário Kim Dong. Aniel, Shoyun foi a última novamente. A Via cumprimentou a todos. Prazer em conhecê-los. De qualquer forma, o objetivo de sua visita é para formar uma aliança com Luca. É isso mesmo. Kaper coçou a cabeça e olhou para Kang Junho. A expressão de Kang Junho estava serena. Não era uma notícia inesperada. Depois de saber que eles eram soberanos, Kang Junho já presumiu o motivo de sua visita.
Naquele instante, Brio olhou para Kang Junho e disse: Vou falar sem rodeios. Lucan, queremos uma aliança com você. Vamos coexistir e não mostrar hostilidade para com o outro. Você acha que uma aliança será algo possível? Antes da lua vermelha aparecer, uma aliança entre soberanos era realmente algo sem sentido. Isso porque nós nunca sabíamos quando seríamos apunhalados pelas costas. Porém, agora é diferente. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai estar em campo aberto. Nós não seremos mais capazes de se esconder. Mas isso não muda nada. Não podemos confiar uns nos outros. Mesmo que estejamos com as cartas na mesa. Claro. Honestamente, é demais esperar por uma relação de confiança. Se for possível, eu gostaria de manter um relacionamento de benefícios mútuos. Benefícios mútuos? Kang Junho perguntou e desta vez foi Aniel que respondeu. Lucan, não importa o quão forte você seja. A Terra tem muitos soberanos. Muitos deles estão começando a se unir. Isto é devido à Lua Vermelha. A era de agir sozinho se foi. Como você sabe disso? Soberanos são seres humanos. E a psicologia humana é semelhante não importa o local. O comportamento dos 40 soberanos em nosso exército pode ser visto como uma representação em miniatura de todos os soberanos da Terra. Rosina confirmou aquela teoria. Ardis já criou uma aliança hostil contra Luca. Os olhos de Capê brilhavam quando ele falou. Sozinhos eles são fracos, mas se tornam mais fortes quando unidos. Os seres humanos formavam grupos para lidar com animais selvagens. Não importa o quão forte você seja. Há limites para sobreviver por conta própria. Brio disse com um olhar intenso. No romance dos Três Reinos, um feudo não conseguiria lidar com um exército de 1 milhão de soldados sozinho. Podemos dar-lhe força. A força para ir contra 1 milhão de soldados. Exatamente o que? Rosina respondeu com um sorriso estranho. Não é apenas uma questão de recursos. Conhecimento é poder. Conhecimento. Eu sei que, recentemente, Lucan se encontrou com Ardis. Além disso, 12 soberanos, incluindo Ardis e Zenith, se reuniram hoje para formar uma aliança contra você. O ponto de encontro foi o restaurante Incenso de Jade, em Cheondandong. Kang Junho ficou surpreso. Como ela sabia que ele se reuniu com Ardis? Bem como sobre os outros soberanos. Você está querendo saber como eu sei? Na verdade, eu sou a dona daquele restaurante. A proprietária de requintado restaurante Incenso de Jade era Rosina. Se assim fosse, fazia todo sentido. Enquanto se reuniam para tramar contra Luca, eles permitiram que outros obtivessem uma vantagem sobre eles. Ardis e os outros não estariam sabendo que sua reunião secreta havia sido descoberta. Kang Junho concordou. Eu meio que compreendo. Aliás, estou curioso para saber por que vocês me escolheram. Por que não ir para o lado de Ardis? Neste momento, Havia respondeu. Enquanto você estava lidando com o Lord Carissal, os outros soberanos estavam esperando na frente da gema de ressurreição. Naquele tempo, Ardis me ofereceu uma aliança. Ele também me informou que você é o proprietário do edifício Yuga. Aconteceu provavelmente o mesmo com os outros soberanos. Então tal complô tinha acontecido. Na verdade, ele já esperava que Ardis fizesse algo assim. O maldito estava ciente de que não poderia vencer sozinho. E então propôs aos outros uma aliança.
Por que você rejeitou ele e veio me ver? Há pessoas que se dão bem. E outras cujo santo não bate. Ardiz é alguém que não combina comigo. Honestamente. Posso dizer que eu odeio Ardiz mais do que odeio você. Ela parou um pouco. Mas continuou. Eu odeio que você seja tão forte. É inveja. Mas eu tenho nojo de Ardiz. Brio também concordou. Eu me sinto da mesma forma. Eu odeio pessoas como Ardiz. Kang Junho perguntou a Via. Mas você não estava meio hostil quando eu te encontrei no início do dia? Para ser honesta, eu estava preocupada naquele momento. Eu não queria fazer uma aliança que não fosse centrada em mim. No entanto, eu mudei de ideia depois de ver você no campo de batalha. Kang Junho assentiu. Ele mais ou menos entendia por que eles vieram encontrá-lo. Eles não queriam ter ele como inimigo. Além disso, eles queriam estabelecer uma aliança de coexistência. A noite foi se aprofundando. Agora ele tinha que chegar a uma conclusão. Era verdade que ele precisava de aliados. Era na verdade apropriado se preparar para quando as pessoas começassem a atacá-lo de todas as direções. No entanto, ele não podia confiar neles. Eles não teriam estendido a mão para Kang Junho se ele não fosse forte. Na realidade, nenhum deles tinha uma origem miserável como a de Kang Junho. Entre eles, a Via era uma das maiores magnatas que Kang Junho já tinha ouvido falar. Porém, até mesmo ela se curvou diante do poder de Kang Junho. Ela não queria ser inimiga dele. Queria fazer uma aliança. Ao analisar a situação, definitivamente haveriam benefícios. Kang Junho ficou em silêncio por um tempo antes de dizer. Está bem então. Daqui para frente, seremos aliados. Não será uma aliança completa. Mas não vamos se tratar com hostilidade. Eu vou ajudar vocês no futuro. Ele tinha que ajudá-los se quisesse que aquilo evoluísse para uma aliança valiosa. Rosina ficou satisfeita só de ouvir que Kang Junho não se tornaria hostil em relação a eles. É uma decisão sábia. Muito obrigado. Ha. Vamos sobreviver juntos até o fim. Eles pareciam confiantes de que haveria uma aliança completa com Kang Junho no futuro. A Via sorriu. Graças a isso, agora posso dormir mais tranquila. Recentemente, eu não tenho conseguido dormir pois fico lembrando de você me matando. Brio também concordou. É verdade. Eu realmente não quero ser seu inimigo. Os outros pareciam todos iguais. Kang Junho assentiu. Se vocês não forem hostis contra mim, eu não vou atacar vocês. Então, se estamos acertados, podemos encerrar por hoje. Rosina tinha mais um detalhe. Eu tenho outra coisa a dizer. Ardiz e seu grupo fizeram um plano hoje para isolar Luca. Por exemplo, eles estão comprando os edifícios próximos ao Yuga. Era um método simples, mas poderoso. Uma vez que a lua vermelha desaparecesse, uma ofensiva considerável poderia ser montada a partir dos edifícios circundantes. Rosina continuou falando. Se eles lançarem uma ofensiva maciça, nós precisamos estar preparados. Eu posso comprar um ou dois dos edifícios menores. Então eu vou fazer o mesmo. Eu também. Haha. Se é essa a direção que vocês decidiram, então eu também vou participar. Todo mundo estava ardendo de vontade de confrontar o inimigo. Em todo caso, eles tinham bastante dinheiro. Kang Junho apenas sorriu. Deixo isso com vocês. Então, porém,
Toda a ajuda que eu receber, eu vou retribuir. Então, ele disse: está tarde. Se vocês quiserem dormir aqui, fico feliz em oferecer um quarto. Havia quartos suficientes para 5 pessoas. No entanto, ele realmente não achou que eles iriam dormir ali. Como esperado, todos se levantaram. Eu tenho muitas coisas para fazer. Luca. Nos vemos em Vamon. Luca. Após passarem seus detalhes para contato, eles saíram. Kang Junho foi dormir logo depois. No dia seguinte, Kang Junho acompanhou os relatórios em tempo real e caçou espíritos malignos. Ele os perseguiu durante todo o dia e foi capaz de se livrar de dezenas deles. Graças a isso, ele aumentou seu nível, chegando ao 27. Claro, os outros soberanos também estavam se esforçando naquela tarefa e, portanto, os espíritos malignos foram eliminados em uma taxa rápida. Como resultado, vários canais de notícias trouxeram reportagens sobre os misteriosos exorcistas. E as pessoas estavam preferindo que os exorcistas chegassem, ao invés da polícia. Graças a isso, Kang Junho não estava sozinho como o centro das atenções. No entanto, ele sabia que uma das histórias mais discutidas nos noticiários era sobre o exorcista de cabelos prateados. Havia fotos de Kang Junho dirigindo o Venta Classe S. E assim sua popularidade cresceu, tornando-o uma celebridade. De qualquer forma, aquele era o dia para ir para Vamon. Kang Junho adormeceu ouvindo a canção de Ninar Jaeun. A porta para Vamon se abriu. Você entrou no mundo de Vamon. Desta vez, ele recebeu um pergaminho com a ordem da comandante imediatamente. Kang Junho chegou ao quartel do exército através de um portal. Hoje é no QG, em vez do campo de batalha. Quando ele entrou, a comandante Xia estava sentada imponente no trono. E alguns soberanos já estavam esperando. Bem-vindo, Luca. Aguarde até que os outros cheguem. Sim. Kang Junho respondeu a Xia e foi para seu local designado. Depois de um tempo, todos os soberanos apareceram. Xia se levantou e declarou: todos nós iremos para a sala de treinamento. Como eu disse da última vez, eu vou lhes dar uma nova chance de provar o quão fortes são. Após seu discurso acabar, o ambiente mudou. Era uma grande sala de pedra totalmente fechada. De um lado, havia uma gema vermelha. Era uma sala de treinamento muito familiar. Xia imediatamente passou o olhar sobre os soberanos e disse: o novo soberano total será escolhido. O método será simplesmente desafiar o soberano total atual, Luca, e vencer. Seus pontos não serão descontados se você for derrotado. No entanto, em caso de vitória, você vai se tornar o soberano total e receberá 50 pontos de merecimento se permanecer no cargo contra outros desafiantes. Desafiantes interessados, deem um passo à frente. O determinado Zenith sacou seu machado. Eu vou. Ok. Comecem. Zenith avançou no mesmo instante contra Kang Junho e atacou com seu machado. Em um instante, o machado ficou 3 ou 4 vezes maior e explodiu ao tocar o espaço onde Kang Junho estava. Bum! Eu venci! Zenith ficou maravilhado. Esta era sua habilidade mais forte. Se ele acertasse com o machado, o poder do golpe seria suficiente até mesmo para eliminar um ogro ou um minotauro. Da última vez, ele tinha ficado confuso e não conseguiu usar essa habilidade.
No entanto, desta vez ele estava confiante de sua vitória. Porém, ao contrário de suas expectativas, Kang Junho já tinha escapado do raio da habilidade. Então, a espada do soberano total brilhou e a cabeça de Zenith foi cortada fora. O corpo de Zenith se transformou em fumaça e apareceu inteiro na frente da gema de ressurreição. Merda! Isso é ridículo! Não faz nenhum sentido! Ele gritou. Exia revirou os olhos e olhou para os outros soberanos. O próximo desafiante. Os outros permaneceram em silêncio. Ninguém. Todos os soberanos evitaram o olhar de Exia. A Via era mais competitiva que os outros. Mas ela não mostrou sinais de estar interessada naquilo. Sério mesmo. Isso é tão chato. Não há nada a perder se você morrer. E mesmo assim não tem ninguém com coragem para desafiá-lo. Ela zombou deles. Então, o soberano total continua sendo Luca. Você ganhou 50 pontos de merecimento da Lua Vermelha. A mensagem apareceu para Kang Jun imediatamente. Parece que eu ganhei sem ter que fazer nada. Se assim fosse, a diferença aumentaria ainda mais no futuro. Exia se virou para Kang Jun. Luca, tome cuidado. Você ainda é um sapo dentro de um poço. Os soberanos dos outros exércitos também estão acumulando pontos de merecimento. Da mesma forma que você. Era verdade. Os concorrentes de Kang Jun não eram os soberanos no exército 439. Mas sim os dos outros exércitos. Particularmente os mais fortes dentre eles seriam seus verdadeiros concorrentes. Eu sei. Então, podemos ir eliminar os subordinados do segundo rei demônio. Exia assentiu. Desde que o Lorde Carniçal foi derrotado da última vez, muitas nagas estiveram atacando nosso território. Nagas eram monstros que pareciam uma pessoa comum da cintura para cima. Mas da cintura para baixo o corpo era como o de uma cobra. Então há uma guerra contra as nagas. Eu ainda não vi a Rainha Nagan. Mas mesmo assim eu vou liderar a vanguarda hoje. Entendi. No entanto, você não vai. Hoje eu recebi um pedido de assistência de um outro exército. Pedido de assistência. Exia assentiu. Eu sou a comandante do exército. Então não posso deixar esta área. Assim, você irá. Junto com quem mais se voluntariar. Exia então falou aos outros soberanos. O exército 438 solicitou apoio. Alguém gostaria de se juntar ao soberano total e ir ajudar? Os que não forem voluntários para essa missão virão comigo para caçar nagas. 5 soberanos, incluindo a Via, levantaram a mão sem hesitação. Eu irei ajudar. Vou seguir o soberano total. Eles eram os aliados de Kang Jun. Além deles, ninguém mais decidiu ajudar. Nem os que estavam aliados com Ardis. Nem os restantes. Eles achavam que seria melhor caçar monstros com segurança com a comandante do que ir para algum lugar desconhecido. Exia assentiu. Ok. Ao invés de mim, vocês devem seguir o comando do soberano total no campo de batalha. Sim. Entendido. Os olhos de Ardis e Zenith se estreitaram quando viram a Via. Capê. Aniel. Brio e Rosina seguindo Kang Jun. O que? Será que eles se juntaram a Luca? Eles acham que não tem problema se fizerem oposição a nós. A Via e os outros. Por outro lado, nem sequer deram bola. Eles não se aliaram com Kang Jun porque tinham medo de Ardis ou Zenith. Eles só temiam a Kang Jun.
Exia entregou um pergaminho para o soberano total. Lucan. Di isso para comandante Grania. Do exército 438. Sim. Agora entrem nesse portal. Boa sorte. Um novo círculo mágico apareceu no chão e Kang Jun entrou nele junto com os outros. Depois de alguns momentos, eles apareceram no campo de batalha onde a lua vermelha estava flutuando no alto. Um escudo estava posicionado em um raio amplo em torno da gema de ressurreição. E risos podiam ser ouvidos de todas as direções. Eles viam os monstros, com rostos pálidos e dentes pontiagudos salientes. Eles eram vampiros. Matem esses vampiros malditos. Eu quero sangue. Ah! A ajuda, Aak! Um grupo de pessoas estava lutando contra os vampiros. Claro. Eles eram os soberanos do exército 438. Alguns deles foram capazes de se livrar de alguns vampiros. Mas um número maior estava perecendo diante dos monstros. No entanto, sua batalha não era nada quando comparada com a outra que estava ocorrendo mais ao longe. Uma mulher com asas azuis e um homem com enormes asas de morcego estavam engrenhados em uma batalha feroz. Chamas que pareciam lava eram criadas do nada. Nuvens carregadas tomavam o céu e relâmpagos castigavam os arredores. Era uma visão espetacular. Diferentemente da batalha de Exia contra o Lorde Carniçal, que lutaram no âmbito físico, a magia era predominante nesta batalha. A via endureceu quando os viu. Naquele momento, houve um grito horripilante e a mulher com asas azuis caiu no chão. O homem das asas de morcego riu debochadamente dos céus. Ao mesmo tempo, a mulher com asas azuis apareceu na frente de Kang Jun. Era ela quem tinha acabado de morrer na batalha. Ela cambaleou um pouco e soltou um gemido de desgosto. Merda! Eu já perdi a conta de quantas vezes eu morri. Se não fosse pela joia das trevas. De repente, ela se virou e olhou para Kang Jun. E em seguida disse de forma prática: Eu sou a comandante Grania. Do exército 438. Quem são vocês? Comandante Grania. Ela era um comandante e tinha acabado de morrer. Aquele campo de batalha devia ser terrível para até a comandante ter morrido mais de uma vez. Kang Jun lhe entregou o pergaminho de imediato. Eu sou Lucan, o soberano total do exército 439. A comandante Xi ordenou que eu visse lhe ajudar. Grania desenrolou o pergaminho e leu o conteúdo. Ah! Você é o Lucan, o soberano que fez uma contribuição decisiva contra o Lorde Carniçal. Você me conhece. Xi elogiou tanto que eu fiquei com tumor na orelha de tanto ouvir. Eu apenas dei sorte. Eu não me importo se foi apenas sorte. Como você pode ver, eu estou atualmente em uma situação desesperadora. Não há nenhum soberano competente neste exército. Então ninguém conseguiu fazer o que deveria. Todos eles morreram assim que entraram na mansão. Grania levantou a mão e apontou para um lugar ao longe. Havia uma mansão grande no topo de uma colina. A joia das trevas está naquela mansão. Seja com sorte ou habilidade. Por favor, destrua ela o mais rápido possível. Nós vamos receber alguma recompensa por destruir a joia das trevas. Claro. Se algum de vocês completar a missão, receberá 100 pontos de merecimento. E os outros receberão 50 pontos. Além disso, aquele com a maior contribuição receberá compensação extra. Que tal? Você consegue. Deixa comigo. O poder de ataque dos vampiros parecia ser superior ao dos carniçais. Então era uma missão difícil.
Já que é assim, eu vou continuar batalhando com o Lorde Vampiro. Grania voou de volta para a frente do Lorde Vampiro. A batalha mágica começou mais uma vez. Kang Jun olhou para a via e disse: Vou correr para a mansão. Sigam atrás de mim e cuidem dos inimigos nas laterais. Sim. Entendido. A via e os outros estavam nervosos. Mesmo que Kang Jun abrisse uma trilha, não seria fácil se mover pela área infestada de vampiros. Além disso, não se resumia a simplesmente chegar à mansão. Eles não sabiam o que poderia haver dentro dela. Seria difícil encontrar e destruir a Joia das Trevas. Kang Jun levantou a espada do guerreiro e disse: Se morrerem, esperem aqui na frente da gema de ressurreição. Ir sozinho também pode levar à morte. Além disso, aqueles que não tiverem confiança no seu potencial devem apenas ficar aqui. Vocês ainda receberão uma recompensa de qualquer maneira. A Via e os outros negaram com a cabeça. Eu não posso fazer isso. Mesmo que eu acabe morrendo. Eu quero tentar pelo menos uma vez. Nós não podemos receber uma recompensa sem ao menos tentar. Kang Jun apenas sorriu. Então. Vamos. Sim. Soberano total. A Via e os outros seguraram suas armas com ainda mais força. Kang Jun correu para fora do escudo. Um vampiro que estava socando o escudo caiu com um ferimento em seu peito. Outro vampiro recebeu um corte no pescoço e morreu. A Via viu aquilo e exclamou com urgência: Não há tempo a perder. Sigam ele de perto. Sim. A Via e os outros seguiram Kang Jun. O soberano total reduziu um pouco sua velocidade para que eles pudessem acompanhar. No entanto, os vampiros eram inteligentes e rápidos. Eles se aproximaram como sombras e atacavam sorrateiramente. Aak! Eventualmente, Aniel foi mordida por um vampiro e morreu. Droga! Infelizmente, Kang Jun não pôde fazer nada a respeito, já que ele estava correndo à frente. Claro, ele podia se mover mais lentamente e proteger a todos. Mas a situação não permitia. Como Grania disse, eles estavam ficando sem tempo. Se algum soberano não pudesse sair, era melhor esperar na gema de ressurreição. Aag! Kiak! Caper e Rosina foram os próximos a perecer sob os dentes dos vampiros. Kang Jun ignorou os gritos atrás dele e correu para a frente. Mesmo que eles estivessem em uma aliança, ele não podia protegê-los como se fossem crianças. Eles precisavam se defender com suas próprias habilidades. Ah! Esses caras! Qual é? No final, até mesmo Brio foi assassinado pelos vampiros. Naquele momento, Kang Jun chegou à mansão. A Via matou os vampiros ao lado e se aproximou também. Ela olhou para Kang Jun. Nós finalmente chegamos na mansão. Haverá muitos inimigos lá dentro. Por isso tome cuidado. Não se preocupe. Eu sei me proteger. A Via sorriu com confiança quando ela ergueu a lança azul. Kang Jun assentiu e entrou pela porta da frente da mansão. A porta estava quebrada. E um jardim com muitas flores pretas ocupava todo o local. Intrusos! Matem eles! Havia magos vampiros vestindo vestes vermelhas. Chamas de um vermelho bem escuro surgiram das mãos deles. Não haveria como desviar diante daquela quantidade de magias. Merda! Foi por isso que os soberanos morreram. Kang Jun simplesmente avançou através das chamas. Era algo que ele não teria sido capaz de fazer sem sua armadura de classificação lendária. Felizmente,
As chamas que circundaram seu corpo desapareceram sem deixar grandes estragos. Apenas uma pequena quantidade de seus pontos de vida foi reduzida. Oh! Cuidado! Os vampiros confusos tentaram fugir. Mas a espada de Kang Junho foi mais rápida. A Via também correu rapidamente e empunhou sua lança. Aak! Koth! Os magos vampiros foram impiedosamente eliminados. Kang Junho se moveu adiante. Lá. Uma joia preta emitia um brilho macabro dentro do jardim. Era a joia das trevas. Surpreendentemente, um homem com asas de morcego estava protegendo ela. Seus olhos brilhavam com uma tonalidade vermelho-sangue. Você deve ter habilidades incríveis para conseguir chegar até aqui. A expressão e os olhos vermelhos dele emanavam insanidade. Uma aura diabólica vinha dele. O que? Tem dois lords. Grania e o Lorde Vampiro ainda estavam lutando ferozmente no ar. Mas aparentemente havia um outro Lorde Vampiro ali. Luca. Ele é um clone do Lorde Vampiro. Era a voz de Grania falando direto na mente dele. Seu clone não pode usar muita magia. Mas ele ainda é um adversário difícil de lidar. Você tem que destruir a joia de alguma forma. Então, vamos transformar este local em um festival de sangue. Naquele momento, o homem riu e desapareceu. Ainda! Houve um grito atrás de Kang Junho. Ele se virou e viu o vampiro morder o pescoço da Avia. Impotente diante do poder do monstro. A Avia empalidecia enquanto seu sangue era sugado. E logo seu corpo se transformou em fumaça. Kikiki! Delicioso! Muito fresco! O vampiro lambeu os beiços e olhou para Kang Junho. Claramente ainda com fome.